Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A alimentação do paraense é uma das mais caras do país. Fique atento às listas de material escolar, saiba o que é permitido. Nota do Enem será divulgada amanhã e candidatos poderão se inscrever no SISU. O EPA divulga listão de aprovados no vestibular 2015 e as comemorações pelos 399 anos de Belém. Hoje é segunda-feira, 12 de janeiro de 2015 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de alimentação. A capital paraense fechou o ano de 2014 entre as 11 capitais pesquisadas pelo DIEESE como as mais caras para se alimentar. A cesta básica no Pará comprometeu quase a metade do salário mínimo. Belém ficou entre as 11 capitais brasileiras mais caras para a alimentação. O custo da cesta básica encerrou o ano em R$ 307,63, comprometendo assim quase metade do salário mínimo do trabalhador paraense. Segundo pesquisas realizadas mensalmente pelo DIEESE Pará, no final do ano passado, os produtos que mais sofreram reajustes foram a carne bovina, com alta de 5%, o tomate com 3%, o açúcar com 2% e o pão com reajuste de 0,25%. Entre os produtos que tiveram recuo de preços estão o feijão, que foi o grande destaque, com 34% de diminuição no valor, e a farinha de mandioca, com queda de 28%. E falando em alimentação, uma pesquisa recente realizada na Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo aponta que os brasileiros consomem pouco carotenoide, uma substância que dá cor aos alimentos. Saiba onde encontramos essa substância e como devemos consumi-la. A pesquisa da USP fala sobre a importância do consumo dos carotenoides. Para entender um pouquinho sobre que substâncias são essas, eu convidei a nutricionista Tayana Albuquerque. Muito obrigada por participar da nossa matéria. O que são esses carotenoides? Bem, os carotenoides são compostos bioativos encontrados em alguns vegetais de cor amarela, alaranjada, avermelhada, e eles combatem os radicais livres que são produzidos pelo nosso organismo. E esse excesso de radicais livres ele pode causar doenças, causar um desequilíbrio metabólico. Nós estamos aqui em um restaurante onde a Rose está almoçando. Olá, Rose. Você sempre come assim uma mistura, legumes, verduras? Procuro sempre fazer assim, né? Que eu sei que é mais saudável, então... Primeiro eu não gostava, depois eu passei a me acostumar e achei agora super gostoso. Sempre eu procuro ter isso no meu prato. E ao longo do dia você consome outras verduras, legumes, frutas? No café da manhã eu sempre tenho que consumir 2 frutas, eu já me acostumei com isso. Que frutas são essas? De preferência mamão, banana e manga, essas 3 frutas. E aí, nutricionista, mamão, manga e banana, essas frutas possuem o carotenoide? Todas essas frutas possuem os carotenoides, em específico o mamão, ele é altamente rico em licopeno, que é um tipo de carotenoide também. Então, em termos de carotenoide, a nossa amiga está realmente bem suprida. Rose tirou nota 10, então. Nota 10. Continuando a nossa passagem pelo restaurante, a gente encontrou o Bruno. O Bruno está almoçando. Bruno, o que você colocou no seu prato aí? Só arroz, peixe e um pouco de azeite. Você acha que isso é bom? Você normalmente consome isso ou você consome outras coisas? Carne bovina também, bastante farofa, feijão, é basicamente isso. A alimentação do Bruno, como é que é? Nesse ponto de vista, ele consome feijão. Feijão é um ponto positivo, a gente já viu isso, né? Arroz, carne bovina, peixe e azeite de oliva, que também é um ponto positivo. Como é que a gente avalia essa alimentação do Bruno? Então, em relação às proteínas da carne, ponto positivo para ele, né? O peixe é uma fonte proteica muito saudável. Em relação ao azeite também, ele está colocando uma porção de gordura, que é uma gordura saudável. Porém, o que está faltando é um
tipo de salada, pelo menos no prato de agora. É uma salada que pode ser de 2 tipos, né? Saladas cruas e saladas cozidas. E também um pouco de leguminosas, que pelo menos ele consome no dia a dia, mas agora ele deixou a desejar, em termos de feijão, de lentilha, de ervilha, de soja. Então, metade tá bom, tá rodando melhorar a outra parte das hortaliças, tá bom? Nutricionista, nós já conhecemos a Rose, que é 100%, né, aprovada com relação ao carotenoide, e o Bruno, que não come nada de carotenoide. Qual seria, então, o prato ideal para que as pessoas conhecessem? Não, agora eu vou montar o meu prato dessa maneira. Tá. Então, se você não tem outra opção a não ser ir a restaurante, por exemplo, um restaurante que serve esse prato, metade dele, o ideal é que seja composto por salada. Então, montando uma salada variada, ela tem que ser o mais colorida possível. A gente precisa de 2 tipos de salada, as saladas cruas e as saladas cozidas. Então, nas saladas cruas, nós temos opção de alface, alface americana, de tomate. E as opções cozidas, nós temos a cenoura, nós temos chuchu, a beterraba. Então, quanto mais colorido, melhor. Isso tudo misturando um pouco de carne ou de peixe, o que a pessoa preferir já é um prato bem saudável. Isso. Daí o que falta é compor o prato com uma porção de cereais, que nesse caso pode ser o arroz, pode ser o macarrão, pode ser batata, ou com uma porção de leguminosas, que pode ser o feijão, ou a soja, ou o grão de bico, e uma porção de azeite para equilibrar, né, com as gorduras saudáveis. Aí, então, fica a dica que todo mundo possa, então, montar esse prato perfeito. Fica a dica para você. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre iniciou o cadastramento biométrico ordinário dos eleitores do interior do estado. A biometria ocorre inicialmente nos municípios de Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Senador Guiomar, municípios que são sedes de zonas eleitorais. A convocação não é obrigatória, somente os eleitores que procurarem os serviços dos cartórios eleitorais terão os dados biométricos coletados. Caiu o valor do metro quadrado na construção civil no Amapá. O valor amapaense é menor que a média nacional, calculada em R$ 913. De acordo com dados de uma pesquisa do Índice Nacional de Construção Civil realizada pelo IBGE, o valor do metro quadrado do Amapá começou a apresentar queda em dezembro de 2014. Antes da diminuição no preço, o valor calculado era de R$ 899,96. Com a queda, ficou em R$ 892,94. Segundo o IBGE, mesmo com a queda em dezembro do ano passado, o Amapá fechou o ano com alta de 7,48% no valor do metro quadrado. A alta no custo deixou o estado do Amapá atrás do Rio de Janeiro, São Paulo e a média da região norte. O custo amapaense ainda é menor que a média nacional, que ficou em R$ 913,32 na soma dos 12 meses de 2014. E ainda sobre o Amapá, o estado lidera o ranking com mais casos da febre chikungunya. Foram realizados 1.251 casos de pessoas infectadas pela febre em pouco mais de 6 meses em 2014. O primeiro diagnóstico da doença ocorreu em julho. Os registros estão concentrados em apenas 3 municípios, segundo a Coordenadoria de Vigilância Sanitária. O município com maior incidência foi Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá, onde foram registrados 1.231 casos. O município faz divisa com a Guiana Francesa, país que enfrenta uma epidemia da doença. Nosso assunto agora é material escolar. Antes de começar as aulas, as escolas solicitam que os pais entreguem o material escolar. A maioria das listas são extensas, com diversos produtos, além dos livros didáticos. Porém, há itens que nem sempre são obrigatórios de se comprar. Caroline Guimarães conversou com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Pará para esclarecer os pais sobre as listas de material escolar.
A lista de material escolar já está sendo cobrada e você pode saber agora o que pode e o que não pode ser exigido nesse documento. Aqui ao meu lado está o Raimundo Albuquerque, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Pará. Muito obrigada por conversar conosco. Doutor, primeiro, o que é permitido ser cobrado nessa lista de material escolar? O estabelecimento só pode cobrar produtos que são individualizados, nada de uso coletivo, ou seja, eu só posso cobrar aquilo que o aluno pessoalmente, individualmente irá utilizar, ou seja, eu não posso material descartável, papel, a resma de papel A4, canetas de quadro branco, colheres, copos descartáveis, isso não pode ser utilizado. No caso, o pai pode pedir o projeto pedagógico da escola para ver se realmente esse material que está sendo cobrado, ele vai ser utilizado pelo filho? Deve pedir. O projeto pedagógico ele tem que ser compatível com o material que está sendo solicitado. Ou seja, no projeto pedagógico o pai vai saber o que a criança irá desenvolver naquele período, naquele ano letivo. Então eu sei se o que está sendo cobrado é de acordo com o projeto pedagógico. Então o pai ele deve sim solicitar o projeto pedagógico. Essa é uma lei federal que as instituições devem seguir e a fiscalização é muito grande. Mas no caso do pai ou do responsável se sentir lesado, o que ele tem que fazer? Essa lei federal é a Lei 12.886 de 2013. Se, por acaso, o pai achar que o estabelecimento está cobrando uma lista excessiva de material, ele deve se dirigir ao PROCON e fazer a denúncia. O PROCON hoje é o órgão que tem poder para multar, autuar o estabelecimento. Pode até chegar à punição máxima de fechar o estabelecimento. Tem escolas que não fornecem a lista de material, mas fornecem a taxa. Olha, nós temos uma taxa de material escolar. Ok, pode fazer isso? Pode. Só que concomitantemente, paralelamente, eu tenho que fornecer também a lista desse material. Ou seja, vamos supor, hipoteticamente, que a escola está cobrando R$200 de taxa de material escolar. Ok, então eu tenho que, nesses R$200, ter uma lista de que o que está sendo pago com aqueles R$200, para verificar que não há abusividade, que não há material de uso coletivo. A escola normalmente dá a lista para o ano inteiro. O pai pode optar em comprar metade dessa lista no início do ano, para que o filho tenha nesse primeiro semestre, e depois, no segundo semestre, sem precisar estar fechado como se fosse um contrato com a escola? Pode, sem nenhum problema, porque a criança não vai utilizar o material tudo de uma vez só. Então eu posso, de acordo com as minhas despesas no início de ano, né? Então eu posso comprar metade hoje para ser utilizado no primeiro semestre, e no segundo semestre eu compro a outra metade sem nenhum problema. Alguma outra consideração que o senhor queira fazer? O que é importante é que o consumidor, os pais, eles têm que ir ao PROCON, eles têm que manifestar a sua reclamação, senão o PROCON não tem como saber qual estabelecimento está violando a lei. Então é de suma importância a conscientização do consumidor. Eu preciso me conscientizar de que é um direito meu e que eu tenho que ir reclamar. Ah, mas vai demorar. Muitas das vezes o consumidor ele é imediatista, ele quer um resultado imediato. É de suma importância, tu não tens um site, vai dar um trabalho maior? Dá. Tem que ir ao PROCON, tem que esperar numa fila e fazer a reclamação. Mas se você não fizer isso, você efetivamente não vai ter uma mudança. Obrigada, doutor, por suas informações. Então é isso, os direitos dos consumidores estão aí, é importante conhecê-los para então exigi-los. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Falando em educação, as notas do Enem 2014 serão disponibilizadas para consulta a partir desta terça-feira. Cerca de 9 milhões de pessoas se inscreveram para o exame. Para saber o resultado, os candidatos devem acessar o site do INEP através do endereço www.inep.gov.br. Com o resultado da prova, os candidatos a uma vaga no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, devem ficar atentos ao período de inscrição, que será de 19 a 22 de janeiro pelo site sisu.mec.gov.br. No Pará, os candidatos que almejam uma vaga na UFPA devem ficar atentos ao resultado da instituição, que usa o Enem como único processo seletivo desde 2013. O exame também é usado para obter o FIES e para participar do programa de intercâmbio Ciências Sem Fronteiras. E com a nota do Enem será possível se inscrever no SISU, que este ano oferece mais de 205 mil vagas. As inscrições iniciam no dia 19.
O Sistema de Seleção Unificada, SISU, terá mais de 205 mil vagas disponíveis no primeiro semestre, distribuídas entre mais de 5 mil cursos de 128 instituições públicas de educação superior. A consulta às vagas estará disponível a partir de segunda-feira. As inscrições serão abertas no dia 19 no site do SISU, www.sisu.mec.gov.br. O prazo para as inscrições vai até o dia 22 de janeiro. O SISU seleciona alunos para vagas nas instituições públicas de ensino superior a partir da nota do Enem, que será divulgada na terça-feira, dia 13. O resultado da primeira chamada do SISU será divulgado no dia 26 de janeiro. E também estão abertas as inscrições para o processo seletivo especial para o curso de licenciatura em Libras da Universidade Federal do Maranhão. Até o dia 18 de janeiro, os candidatos podem se inscrever para concorrer a uma das 40 vagas ofertadas. As vagas oferecidas são para o primeiro semestre letivo de 2015 e estão distribuídas em 3 categorias: ampla concorrência, pessoa com deficiência e escola pública, de acordo com o edital. E vamos acompanhar agora como fica a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. São Luís, no estado do Maranhão, o dia deverá ser parcialmente nublado. A temperatura mínima para a capital maranhense será de 24 graus e a máxima 32. Em Itaituba, a terça-feira será encoberta com chuviscos. A temperatura mínima fica em 26 e a máxima em 34 graus. E em Santarém, no oeste do Pará, o dia poderá ser fechado com chuva passageira. A temperatura mínima será de 26 e a máxima 31. E falando em tempo, uma nova cheia deve atingir Rondônia este ano, mas o nível do Rio Madeira não chegará à marca histórica registrada no ano passado, quando cerca de 100 mil pessoas foram afetadas no estado. A previsão do Sistema de Proteção da Amazônia para este período chuvoso é de que o volume de chuvas não deve desencadear uma cheia nas mesmas proporções da ocorrida em 2014 em Porto Velho. Mesmo assim, a Defesa Civil trabalhará com a situação de calamidade para evitar maiores danos e garantir a segurança das famílias das áreas de risco de alagamento. A Universidade do Estado do Pará divulgou nesta manhã a relação dos candidatos aprovados nos processos seletivos 2015. O listão pode ser acessado no site da UEPA. Nas ruas de Belém, o clima foi de festa entre os novos calouros. Mais de 95 mil candidatos se inscreveram para disputar o vestibular 2015 da UEPA. A comemoração dos aprovados se espalhou pelas ruas de Belém. A UEPA ofertou 2.916 vagas em 22 cursos de graduação. O mais concorrido foi licenciatura em Geografia, com 5,57 candidatos por vaga pelo Procel, seguido por Engenharia Ambiental, com 5,5 candidatos, e Medicina, com 5,46. Todas essas graduações são ofertadas em Belém. Pelo PRISE, os calouros de Biomedicina festejaram bastante, pois o curso correspondeu às 2 maiores concorrências do vestibular, 24 candidatos por vaga. A UEPA orienta que depois das comemorações, os calouros realizem a pré-matrícula pelo site da universidade até a próxima semana. E você acompanha ainda nesta edição as comemorações pelos 399 anos de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. Em todo o Brasil, cresce a procura por cirurgias plásticas, mas este procedimento apresenta alguns riscos. Acompanhe na reportagem de Caroline Guimarães. Em 2013, foram realizadas no mundo inteiro cerca de 11 milhões e 500 mil cirurgias plásticas. Desse total,
12,9% foram realizadas somente aqui no Brasil. De acordo com um relatório divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, pela primeira vez o Brasil superou os Estados Unidos em número de procedimentos cirúrgicos estéticos. Esse é um dado que tem que ser levado em consideração, uma vez que os Estados Unidos superam o Brasil em renda e em número populacional. Não deixa de ser um dado relevante, principalmente se a gente levar em conta que a população americana é maior do que a nossa e também se trata de um país mais rico do que o Brasil. Mas desde o início do ano nós já superamos em número de cirurgias realizadas nos Estados Unidos. As cirurgias mais comuns são de implante de mama e lipoaspiração. O público mais frequente são as mulheres, que representam cerca de 80%. A estatística da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revela para a gente que as cirurgias mais realizadas são o implante de mama e a lipoaspiração de formas isoladas ou combinadas com outros procedimentos, mas essas duas são as mais realizadas no Brasil. Existem cirurgias que podem ser feitas ainda quando a pessoa é uma criança e outras onde o ideal é esperar a maioridade. Existem algumas cirurgias que você pode fazer em idades mais baixas, né? Ainda quando criança, por exemplo, no lábio fissurado, você pode operar ainda quando bebê. A cirurgia de orelha de abano você pode fazer em crianças a partir de 7 anos. Mas vamos dizer que as cirurgias de caráter mais estético, como a própria lipoaspiração e implante de mama, nós geralmente recomendamos quando a pessoa já está atingindo a maioridade, seria mais interessante. Como em toda cirurgia, existem riscos, mas no caso dos procedimentos para fins estéticos, menos de 1% das cirurgias terminam em complicações graves. Esse é um dado mundial. Os riscos mais graves relacionados à cirurgia plástica, a estatística mundial fala em termos de 1%, mais ou menos, de complicações como trombose, perfuração de cavidade abdominal ou até mesmo óbito. Então, é um número muito baixo, se a gente levar em conta que no Brasil acontece em torno de mais ou menos 1 milhão de cirurgias plásticas por ano e você escuta falar muito pouco em complicações graves. Então, esse número é realmente muito baixo, mas não significa que a gente possa dizer que não tem risco nenhum. Quem quiser fazer cirurgia plástica precisa tomar alguns cuidados. O ideal é sempre você procurar um médico com boa formação, que seja de preferência membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que vai te passar os procedimentos corretos, vai fazer uma avaliação pré-operatória adequada. Tem que se dar preferência para operar em locais com boa estrutura, hospital com UTI. Essa é a maneira para você diminuir o risco. Não tem nada que a gente possa fazer para zerar o risco, isso é importante que fique claro. Mas é diminuir o risco. E essas eu acho que seriam as orientações mais importantes para isso. Você tem que levar em conta um pouco do bom senso para essa questão de limite, né? Às vezes o paciente ele se enxerga de uma maneira distorcida, vamos dizer assim, e acha que tem que ficar continuando a fazer cirurgias de modo indefinido, faz 1, 2, 3, 4, 5. Então cabe ao profissional, muitas das vezes, botar um freio nesse tipo de paciente. Hoje, Belém celebra 399 anos. E a comemoração iniciou cedo com uma missa na Catedral, presidida pelo arcebispo Dom Alberto Taveira. A missa em ação de graças pelos 399 anos da capital paraense iniciou às 8 horas da manhã na Catedral Metropolitana. A celebração foi presidida pelo arcebispo Dom Alberto Taveira e concelebrada pelos bispos auxiliares Dom Irineu Román e Dom Teodoro Mendes. Durante a homilia, Dom Alberto falou sobre a necessidade de lançar um olhar sobre Belém, principalmente sobre a periferia, para alcançar os mais distantes. Reporto-me às palavras do Papa Francisco, tantas vezes repetidas de propósito, quando ele pede que nós estejamos atentos às periferias existenciais ou geográficas. O convite que Deus nos faz é que olhemos para os mais simples, os mais pobres, os mais necessitados. Se esse olhar conseguir alcançar quem está mais distante, até chegar a essas pessoas, teremos visto e atendido também todos os outros que estão no meio do caminho. Sair de nós mesmos. Cidade de Belém, saia das suas comodidades. Enfrente com coragem
os seus antigos ou novos desafios. Tenha à disposição para encontrar soluções novas para os problemas existentes, sejam quais forem. Centenas de pessoas lotaram a igreja. O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, e servidores da administração municipal também participaram da celebração. Após a missa, houve o tradicional parabéns para Belém no mercado do Ver o Peso. Um bolo de 20 metros foi repartido com a população. O bolo com sabores bem paraenses foi distribuído aos milhares que fizeram questão de participar ativamente das comemorações oficiais do aniversário de Belém. Quem esteve no Ver o Peso aproveitou o momento festivo para também pedir melhorias na cidade. Olha, eu quero muita segurança, paz, saúde. Muito policiamento aqui, que está tendo muita morte no Ver o Peso. Além da comemoração, uma caminhada de manifestantes passou pela Avenida Boulevard Castilhos França, reivindicando pacificamente a contratação imediata de concursados para várias instituições municipais. Porque nós fomos nomeados, fomos aprovados em concurso público. Nós estamos exigindo o que é de direito. A festa, que aconteceu em frente ao Solar da Beira, contou com banda de música, marchinha e uma multidão com muita vontade de saborear o bolo. Cerca de 6 pessoas trabalharam durante 2 dias para confeccionar o bolo de mais de 20 metros. Em pouco mais de 15 minutos, a mesa já ficou vazia. Nós já fazemos há 15 anos, tá? Esse aqui tem 20 metros, ele é recheio de cupuaçu, goiaba e doce de leite e castanha. Deu trabalho para fazer? Um bocado, desde ontem, de manhã. Mas vale a pena ver todo esse pessoal aqui saboreando? Vale. A felicidade, ver como é gratificante o nosso trabalho, que as pessoas reconhecem, é muito gratificante. Ano que vem vocês estarão aqui de novo? Com certeza. 400 metros. As comemorações seguem até a noite, com várias apresentações culturais na cidade. O amor por Belém, é o amor de querer festejar a nossa cidade, festejar o aniversário de Belém. Isso dá esse calor humano, esse carinho, essa festa, essa energia que redobra o nosso compromisso e as nossas obrigações. Os festejos com a entrega das medalhas Francisco Caldeira Castelo Branco e o coroamento com o show da Fafá de Belém e a Gabi Amarantos. E como Ver o Peso é um dos ícones de Belém, aproveitamos para ouvir a população neste aniversário. Você tem orgulho de ser belenense? Belém é conhecida mundialmente através dele. Considerado uma das 7 maravilhas brasileiras, é o maior mercado a céu aberto da América Latina e a marca registrada de Belém. Eu acho que sem o Ver o Peso, Belém não existe. Ver o Peso é o coração da nossa cidade, um local que todo mundo visita todos os dias, um local maravilhoso. Você vê esse cheiro, né, das ervas, das frutas. Vários cenários recepcionam quem visita a capital paraense. O mercado é um deles, principalmente pelo potencial histórico, cultural e gastronômico. Belém é um grande diferencial em termos de cidade brasileira, né? Principalmente aqui, você se encontra toda essa variedade de cores, de cheiros aqui em Belém, né? Frutas regionais assim de uma riqueza muito grande, que só a gente sabe o que tem e quem já provou valoriza. Além das cores, cheiros e sabores, na feira encontramos a identidade primordial do belemense, o calor humano. O paraense, tudo que vem, ele acolhe. Olha aqui o Ver o Peso. O Ver o Peso aqui é uma casa. A pessoa sai da sua casa e vem para o Ver o Peso. Aqui ele almoça, ele merenda, ele toma o café, depois que vai para casa dele, já vai só para dormir. Nesses 399 anos, Belém mantém seus contrastes de casarões do passado, que dividem o horizonte arquitetônico com prédios de até 40 andares, de largas avenidas recheadas de mangueiras com frondoosas copas verdes, entrelaçadas por uma cultura de saberes tradicionais, com uma culinária típica e exótica que atrai mais de 2 milhões de peregrinos no segundo domingo de outubro. O que é que você tem? Quem lhe conhece, logo, logo diz amém.
O Mangal das Garças também comemora aniversário hoje junto com Belém. A programação recebeu a comitiva com o prefeito Zinaldo Coutinho para o plantio de mudas de pau-brasil no parque. Um coral infantil de 100 vozes, acompanhadas de piano e saxofone, encerram a festa. E ainda sobre o aniversário de Belém, nossa equipe conheceu uma paraense que é apaixonada pela nossa cidade e também faz aniversário hoje. A casa da professora aposentada é repleta de lembranças que mesclam memórias da família e da cidade de Belém. As fotos misturam a infância, a adolescência e várias paisagens da capital paraense. A Praça Batista Campos, a Ilha de Mosqueiro, a entrada do Museu Emílio Gueldi e outros lugares. O bairro do Marizal, lugar onde sempre morou, traz para ela muitas recordações. Quando eu nasci, eu morava aqui na Avenida Senador Lemos, mas os meus avós maternos moravam na Avenida Generalíssimo, quase esquina com a Oliveira Belo, né? Então, eu passava a maior parte do tempo lá, que a minha mãe ia muito na casa da minha avó. Então, a Avenida Generalíssimo, para mim, assim, é um marco na minha infância. Nós íamos para lá, aquele túnel lindo de mangueiras. A temperatura era diferente, porque na minha época era paralelepípedo, né? As ruas. Era muito aprazível. E aqui na Senador Lemos também. Tinha mais ou menos as mesmas características, que era paralelepípedo, agora não tinha assim, muita arborização. E depois eu passei para cá. E aqui, quando eu me mudei para cá, para esta passagem, a nossa casa foi a primeira a ser feita, como mostrei para você na foto, né? Então, era tudo arborizado aqui. Então, parecia que a gente estava assim, num sítio no interior. Aos 69 anos, Dona Esmeralda esbanja a juventude e se orgulha da família que construiu. 3 filhos. Um se tornou aviador, outro seguiu os passos do pai e se tornou médico, e a terceira farmacêutica. Belém é muito conhecida fora do estado pela devoção dos paraenses no Círio e pela sua gastronomia. 2 elementos que caracterizam nossa cidade e que também fazem parte do cotidiano desta belemense. Na sala, a imagem de Nossa Senhora de Loreto, para proteger os aviadores. E em local de destaque, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. De todas essas manifestações religiosas, para mim é o Círio de Nazaré. Eu amo, eu adoro o Círio, Deus o livre. Para mim, maniçoba. O primeiro prato para mim é tacacá. Eu cheguei há uns 2 ou 3 dias do Rio Branco, eu disse para a menina, prepara um tacacá para mim, eu sou apaixonada por tacacá. Belém tem esse privilégio, né? Nós vamos aqui no Ver o Peso, é uma quantidade enorme, uma variedade enorme de peixe, de frutas, de carne vermelha, qualquer tipo de carne você fica assombrada. Você vai também em outros locais, né? Em outros estados, tem também, mas a nossa variedade realmente é invejável. Este ano não haverá festa para comemorar o aniversário. Dona Esmeralda perdeu o pai em maio de 2014. Meu pai era um herói, meu herói, né? Eu sei que todos nós temos que morrer, né? A gente tem que aceitar a morte como parte da nossa vida, mas eu acho assim que ainda está muito recente para eu abrir a casa, sabe, e fazer uma festa, né? Então, realmente, esse ano não vai ser comemorado com festa. A festa vai ser minha e dele, nós 2. No dia 12 de janeiro, Dona Esmeralda merece todas as felicitações pelo seu aniversário. Para ela e para todos os paraenses, Belém também merece ganhar presentes. Talvez o avanço da tecnologia e a urgência das relações sociais da modernidade não permitam que a cidade retome a tranquilidade do passado. Mas com os cuidados que a capital paraense merece ganhar, talvez seja possível reviver a qualidade de vida de uma Belém de outrora. Então, o que eu desejo para Belém hoje, no dia 12, no dia do aniversário de Belém, e no meu também, que o povo abrace essa cidade, mas não só pela festividade, mas pela melhora
dele mesmo e para a melhora de Belém, para lá que volte a ser uma cidade tranquila e continue bela, porque Belém é uma cidade maravilhosa. Você vem aqui, todo mundo vem aqui, todo mundo se encanta com a comida, com o povo, mas a gente precisa melhorar, com certeza, para que a nossa cidade fique perfeita. Eu desejo que Belém realmente mude para melhor, cada dia mais amor, mais harmonia entre as pessoas, né? Para diminuir essa criminalidade, essa rivalidade que existe, essa diferença social. Isso aí precisa ter uma melhorada, não só aqui como no mundo inteiro. Muitas felicidades, Belém. Te amo. Um beijo. E essas foram as notícias de hoje. O Nazaré Notícias fica por aqui, desejando os parabéns para a nossa capital paraense. Vamos acompanhar então as imagens desse aniversário de 399 anos de Belém.